Então, daqui a alguns instantes, nós vamos ouvir a palavra, vamos refletir nesta palavra maravilhosa, a palavra de Deus, e depois vamos orar. Nós temos uma lista aqui grande de oração, pessoas e famílias que estão contando com as nossas orações. Temos testemunhos maravilhosos, coisas de Deus. Já vamos tratar disso. Eu quero que você esteja aí numa grande expectativa da fé, uma expectativa de rasgar o coração, de colocar-se diante de Deus, de buscar, de clamar, de profetizar, de orar, de viver esse mover da oração que é simplesmente tremendo. É o mover da oração. É quando a gente vê respostas serem dadas, quando a gente vê mar se abrir, é quando a gente vê o sol retroceder a sua sombra, é quando profetas declaram coisas tremendas, seguindo a ordem do Senhor. Tantas e tantas coisas que nós vemos ocorrerem de Gênesis a Apocalipse, através do mover da oração. E é isso que nós estamos tratando nesta série tão maravilhosa, às sextas-feiras, que eu creio que é mais do que uma série. Não vai ficar apenas numa série, mas é um modelo, é um padrão, é uma das pernas da Igreja de Cristo, é a oração. E nós precisamos percorrer por este caminho enquanto aqui nós estivermos para a glória do Senhor. E nisso estou comprometido com a Igreja de Cristo a nos aprofundar na palavra de Deus para conhecer os meandros, os desdobramentos da vida de oração e assim termos em nosso ministério um ministério de oração para a glória do Senhor. Amém? Então vamos, sem delongas, amados. Aqui é assim: abriu, boas-vindas, graça e paz, boa noite. Sou o pastor Anderson Nogueira e agora vamos ouvir a palavra e vamos orar, e vamos balançar o mundo espiritual, vamos ver coisas de Deus grandiosas ocorrerem em nome de Jesus. Então vamos falar sobre, nesse aspecto da oração de Davi, já no epílogo do livro de Samuel. Davi já próximo também ao final do seu reinado, muitas coisas aconteceram, nós já vimos. Então, neste epílogo do seu ministério, da sua vida, do seu chamado, do seu reinado, Davi faz uma oração, um cântico de louvor, uma oração para louvar a Deus, agradecendo por tantas coisas que o Senhor operou. Então nós vamos falar nesses minutos de reflexão sobre a gratidão ao Senhor, que é rocha de refúgio e é escudo de salvação. 2 Samuel, capítulo 22, versículos de 1 a 7, diz a maravilhosa, bendita e tremenda palavra do Senhor. Falou Davi ao Senhor. Ele está orando. Vamos ver o que ele falou para Deus. As palavras deste cântico: no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse: o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência tu me salvas. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram, e tramas de morte me surpreenderam.
Versículo 7. Na minha angústia, invoquei o Senhor, clamei a meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Que declaração maravilhosa, que oração tremenda. Pai amado, eterno, maravilhoso e bendito, nós vamos agora mergulhar na Tua Palavra, porque sabemos, Pai, que os fundamentos da oração estão na Tua Palavra. A Palavra de Deus nos dá a base, nos dá a direção, nos dá os ditames, os princípios de uma vida com Deus, os princípios da oração, os princípios de um relacionamento saudável com o Senhor. Assim sendo, ó Pai, lembramos as Tuas palavras em Cristo Jesus: se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres. Então queremos, através da reflexão bíblica, queremos que a Tua palavra permaneça em nós, que a Tua palavra seja superlativa na vida, tenha primazia nas nossas atitudes, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos pensamentos, que nada absolutamente tome o lugar da Sua palavra, e assim ter uma vida com Deus e ter uma vida de oração sadia, bíblica, em nome de Jesus. Pai, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E amada Igreja de Cristo, o povo santo de Deus, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Minha querida família, meus amados irmãos em Cristo Jesus, povo de Deus, nação santa, aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida e que Pedro, o apóstolo, chama de sacerdotes reais. Eu quero, nestes minutos preciosos, compartilhar com os amados irmãos sobre algo que vamos entender à luz do texto bíblico, que é um segredo da vida, é um segredo que traz brilho, traz elan, traz renovação, traz alegria para o coração, que é a gratidão. E aqui no caso, Davi expressa a Deus a sua gratidão, por ser Ele a rocha de salvação, de refúgio, o escudo de livramento. E de fato, amados irmãos, nós estamos de pé absolutamente por causa da misericórdia de Deus. Nós somos o que somos, de fato, pela graça, somos pela graça de Deus. Então, nós estamos diante de um cântico de ações de graças, de um rei que sobrepujou a qualquer outro rei de Israel, que tem o seu nome marcado na história como um homem segundo o coração de Deus, um grande estrategista, um grande monarca da história de Israel, um homem que está na linhagem de Cristo Jesus, nosso Senhor, conhecido e chamado como Filho de Davi. E este homem, com tantas qualidades, com tanta devoção, ele põe no centro da sua oração um cântico de graças, um cântico de gratidão, de louvor. Louvor a Deus por havê-lo livrado da morte, louvor a Deus por tê-lo dado sabedoria em momentos difíceis, por tê-lo livrado das mãos dos seus inimigos, louvor a Deus por ter se mostrado forte, por ter se mostrado rochedo no dia da sua vulnerabilidade, no dia da sua angústia. Este Deus maravilhoso, que quando parecia que todos estavam contra Davi, este Deus estava mostrando a sua fidelidade, mostrando que o seu projeto, o seu plano não seria frustrado
absolutamente por ninguém. Então, o assunto do cântico é o louvor a Deus pela proteção e o livramento concedidos pelo Senhor. Um tema que se faz absolutamente atual e necessário para o povo de Deus, amado, que não deve sair da sua casa sem orar a Deus antes, não deve retornar para o seu lar sem agradecer a Deus pelos livramentos que vimos e pelos livramentos que não vimos também, que certamente são muitos, talvez maiores do que os que nós vimos. Deus nos livra de mais coisas que nós podemos ter imaginação. Então, em 2 Samuel 22:17, diz assim: do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do forte inimigo, dos que me aborreciam, porque eram mais poderosos do que eu. Amado, isso aqui é simplesmente tremendo. Tremendo. Eu quero dizer, amado, que quando as tuas forças acabam, as forças de Deus são inesgotáveis. Onde a tua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Ele diz: assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Amado, isso aqui é simplesmente nevrálgico. Você sabe que muita gente que chega na casa do Senhor, chega, a grande maioria, chega nos seus momentos de maior vulnerabilidade, chegam nos momentos de maior necessidade. E Davi está dizendo aqui que, no caso dele, ele foi assaltado no dia da calamidade. Amados, quantas pessoas são exploradas na fé, porque estão vulneráveis, porque estão vivendo angústia, e procuram em qualquer lugar um guru qualquer, um milagre qualquer, pessoas que estão querendo ouvir alguma coisa para lhe dar consolo, e não atentam, não têm capacidade de atentar para o que é verdadeiro ou não. Mas o Senhor diz que Ele é o refúgio, Ele é o livramento, Ele é a segurança. E graças a Deus pela sua casa, graças a Deus pela sua obra, o lugar de Deus, onde nós podemos encontrar em Cristo Jesus refúgio, orientação, aconselhamento, irmãos amados que oram uns pelos outros. Isso faz parte do livramento do Senhor. Deus livra de modo sobrenatural, Deus intervém de modo tremendo na sua imanência, o Deus que intervém na história da humanidade, mas Ele usa também a igreja, Ele usa também irmãos, e isto aqui faz parte do livramento do Senhor, e que eu quero declarar nesta noite, amado, você que me ouve, esteja possivelmente vivendo um dia de calamidade, um dia de problemas, terror, te assaltaram no dia da tua calamidade. Eu quero declarar que nesta hora, amado, você receba da parte de Deus um mover tremendo na sua vida, que de forma sobrenatural, de forma espiritual, que a palavra de Deus cause no teu coração e na tua vida, e nessa circunstância, nesta questão existencial, cause aí, amado, um verdadeiro livramento na tua vida, a segurança da parte de Deus. Ele diz ainda, versículo 20, trouxeram-me para um lugar espaçoso, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Graças a Deus que em Cristo Jesus, Ele depositou na nossa vida toda a justiça de Cristo. Toda a justiça que é de Cristo Jesus foi trazida para a nossa vida, de maneira que quando Deus nos olha, Ele não nos vê mais debaixo da condenação da lei ou debaixo do jugo da prisão do pecado. Ele nos vê santos e irrepreensíveis. Este é um aspecto do que nós podemos dizer que Deus se agradou de nós,
e porque Ele se agrada de nós em Cristo Jesus, Ele livra. Paulo disse isso: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Então, amado, receba na tua vida aí nesta hora que você tem possibilidade de deixar o passado para trás, fechar a porta do teu passado, do fracasso, do pecado, da derrota, da prisão existencial. Tudo isso que tem sido um turbilhão maldito na tua vida já passou. Deus tem uma nova vida para você, e agora em Cristo Jesus você tem a possibilidade de erguer uma boa edificação com obras de ouro, prata e pedras preciosas, e Deus se agradar de ti. E como diz lá em Mateus: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isto tudo está aqui na oração de Davi, é isso aqui que está em jogo. Então note que o reinado de Davi foi abençoado por Deus com grandes vitórias. O território de Israel foi tremendamente ampliado em Davi. A hegemonia do povo, a influência do povo sobre as outras nações vizinhas. O povo viveu anos de segurança e de estabilidade sobre o reinado de Davi. Isto é vitória da parte de Deus. Isto é bênção da parte de Deus. Você pode viver isso na sua vida em Cristo Jesus, amado. Receba esta palavra. Então eu quero dizer que o coração grato a Deus, a pessoa que, apesar das grandes qualidades que tem, assim como Davi tinha muitas qualidades, era um grande rei, um grande monarca, ele reconhecia a primazia do Senhor e louvava a Deus pelas vitórias. Então isso é gratidão. Essa gratidão, esta humildade diante de Deus, esse reconhecimento pleno de que toda provisão e segurança vem do Senhor, amado, isso desbloqueia caminhos na sua vida, porque a palavra diz que Deus tem o seu rosto virado para o soberbo, mas aos humildes Ele concede a sua graça. Ou seja, amado, isso desbloqueia caminhos que estão aí parados, estão aí paralisados. Isso desbloqueia uma vida de abundância que Deus tem para você em Cristo Jesus, amado. Receba esta palavra. A gratidão traz satisfação para o coração. Uma pessoa que tem gratidão transbordante no seu coração, ele olha para o passado, a sua vida pregressa, e ele vê sentido em tudo que ele viveu. Ele olha para o presente, ele tem paz. Ele olha para o futuro, ele tem direção. Ele não vive perdido, resmungando, sabe, uma pessoa que reclama de tudo. Você sabe que a pessoa ingrata, por mais que tenha, vamos pensar no oposto, para você compreender essa questão de olhar para a vida e ter sentido, e ter gratidão, e ter alegria, ter razão. A pessoa que é ingrata, por mais que tenha bênçãos na vida, ela reclama, ela está insatisfeita, e ela não reconhece a vida abençoada que tem. Ela não reconhece o chuveiro quente, de aguinha quente. Ela não reconhece o colchãozinho gostoso lá para ela botar a cabecinha dela e dormir. Ela não reconhece que todos os dias ela tem um prato de comida, ela tem roupa para vestir, ela tem pessoas para conversar. Ela não reconhece o valor das coisas que tem. Muitos só reconhecem depois que perde. Então, quando você é grato, você vê em tudo isso sentido, você vê em tudo isso bênçãos, você vê em tudo isso a mão de Deus e vive uma vida poderosa, uma vida grata. Amado irmão em Cristo Jesus, hoje estamos tendo 86.400 segundos. Eu quero perguntar, você tem já agradecido a Deus? Nesses 86.400 segundos, você já manifestou a tua gratidão a Deus? Você já manifestou o teu louvor a Deus? Você já abriu as
portas do teu coração, os portais da tua confissão, da tua boca, para louvar a Deus, amado. Louvar porque você é um salvo, louvar porque você é uma ovelha, louvar porque Deus te amou de tal maneira que deu o seu filho para morrer por você, louvar porque você foi perdoado pelos seus pecados. Você já louvou a Deus, né, no dia de hoje? Então esta oportunidade, louve agora. Então é interessantíssimo perceber que no cântico de louvor de Davi, ele fala de libertação, ele fala de vitória, ele fala das grandezas das obras conquistadas, ele fala do tanto que a sua vida avançou pela obra de Deus, o tanto que a sua vida foi abençoada por Deus. Quando ele se viu em situações difíceis, como Deus foi especialista em livrá-lo dessas circunstâncias, coisas que as pessoas se esquecem. Quantas vezes você pensou, gente, da onde eu tirei forças para passar por aquilo tudo? Eu não sei da onde eu tirei forças para passar por aquele problema. Sabe de onde foi? Foi de Deus, foi do Espírito Santo, foi o Senhor que te sustentou. Então Davi colocou isso tudo naquela oração de louvor, e note, no momento ápice da sua vida, no momento de grandes vitórias, em que o reinado estava amplo, hegemônico e poderoso, coisa que na nossa realidade de vida, bem sabemos que muitos, quando prosperam, muitos, quando tem um bom emprego, tem a conta bancária no azul, tem lá o seu carrinho zero do ano, tem lá condições, muitos somem da igreja, muitos somem da obra do Senhor, muitos criam asas e vão viver as suas vidas. Davi foi o contrário, ele louvou a Deus, ele disse, porque eu amo a casa de meu Deus. Ele falou lá em Crônicas 29, porque eu amo a casa do meu Deus, eu oferto, eu dizimo, eu abençoo, eu vou separar tudo para a construção do templo. É o exemplo de Davi. E aqui no versículo 21, agora ele diz assim, olha lá, retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Ou seja, ele honrava a Deus, e Deus honra aqueles que o honram. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e dos seus estatutos não me desviei. Também fui inculpável para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, segundo a minha pureza diante dos seus olhos. Então, amado, é importante você saber que isso tudo também pode ser colocado em oração. Quando você estiver orando, louvando a Deus, você pode dizer em oração, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor faz assim, 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 porque o Senhor é assim, 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 e eu te louvo e agradeço, Senhor, porque tu tens visto as obras das minhas mãos, que eu tenho sido fiel à tua casa, que eu tenho sido fiel aos propósitos do reino, que eu tenho dado um bom testemunho na minha família, que eu tenho amado o próximo, que eu tenho abençoado aqueles que vêm até mim, e eu tenho ofertado, ajudado, eu tenho contribuído com a tua obra, eu tenho feito o meu melhor. Senhor, eu te agradeço, porque isto tudo é fruto também, em primeiro lugar, da sua graça, da sua fidelidade. Porque se não fosse a sua graça, misericórdia e fidelidade, eu já teria sido consumido. Então você note, amado, o espírito de louvor está sempre presente. Então, gratidão é o segredo da vida. E aqui no desfecho do reinado, chegando no final, no epílogo do ministério, da vida, da monarquia, da vida de Davi, ele deixa claro que tudo que aconteceu na sua vida veio de Deus. Ele louva a Deus, tudo, toda a estrutura,
veio de Deus, ele louva a Deus, em espírito e verdade, ele é grato a Deus por isso, seja em espírito, ele é sincero, ele põe isso diante de Deus, e em verdade, ele honra a Deus na sua vida prática, na sua vida pessoal e na sua vida financeira e material. Ele honra a Deus, ou seja, não é só de palavras, não é só blá blá blá, ele honra a Deus de fato, e isso está conectado com a oração, amado. A oração é a expressão do que nós vivemos em Cristo Jesus, é a expressão daquilo que nós somos diante de Deus, daquilo que nós temos observado diante do Senhor, os caminhos que temos colocado, porque na oração não tem como esconder nada de Deus, não tem como você orar a Deus e dizer, por exemplo, que você é para Deus uma coisa que você não é. Davi disse: o Senhor, tu me retribuiu de acordo com a minha justiça, porque eu tenho sido fiel à tua casa. Essa é a história de Davi. Não tem como uma pessoa infiel, que não está nem aí para a obra de Deus, ó Senhor, eu sou fiel a ti. É mentira, não é fiel. É uma oração que Deus não ouve. Você entende? Como a vida de integridade está aqui conectada a esse espírito de gratidão e de louvor. Então, assim como Davi, somos gratos, pois o Senhor Deus está no controle da vida, o Senhor Deus opera todos os dias, o Senhor Deus protege, o Senhor Deus livra, o Senhor Deus está todos os dias das nossas vidas agindo de um modo sobrenatural. Então, Davi afirma que Deus, na sua oração, é capaz de livrar o seu povo de ondas gigantescas e mortais, bem como Deus é capaz de livrar das astutas armadilhas dos inimigos. Davi diz que o livramento concedido pelo Senhor é uma expressão de sua justiça e fidelidade para com os seus seguidores leais. Você abrir, não vou abrir agora porque o tempo já está se esvaindo, mas se você abrir o Salmo 18, o Salmo 18 é a mesma oração de gratidão aqui de 1 Samuel 22, só que o escritor em Salmos, o registro de Salmos, ele tem mais palavras, ele coloca ali outras palavras que aqui em Samuel não encontra, ou seja, está mais completo. E você vai ver exatamente isso. Davi dizendo: Senhor, as ondas grandes, as artimanhas astutas do inimigo, nada disso foi capaz de acabar com os teus planos na minha vida. O Senhor me livrou. Eu sou grato, meu Deus. Amado, eu declaro em nome de Jesus, que o Senhor esteja te livrando nesta hora, amado, te livrando de um pensamento pessimista, te livrando do negativismo, te livrando de um coração ingrato, um coração petrificado. O Senhor esteja te livrando, amados, amado irmão, amada irmã, da carnalidade, da ostentação da carne, da soberba da vida. Que a palavra que você está ouvindo esteja vindo de encontro do teu coração, para mostrar a você, amado, que vale a pena ter humildade diante de Deus, ter gratidão diante de Deus, por tudo que Deus é e tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus fará em nossas vidas. Então, 3 conclusões desta breve reflexão. A gratidão é o fruto daquele que entende a sua pequenez diante da grandeza do Todo-Poderoso. Quando nós comparamos a nossa pequeneza diante da grandeza de Deus, esta pessoa diz assim: Senhor, eu só posso ser grato. Por que o Senhor me amou? Por que o Senhor decidiu fazer uma obra na minha vida? Será que é por causa da cor dos meus belos olhos? Será que é porque eu sou o último biscoito do saquinho? Será que é porque eu sou o último gole de Coca-Cola? Por que o Senhor resolveu fazer esta obra, sendo o Senhor Todo-Poderoso? Amado, por amor, por misericórdia. Então nós somos gratos. Então cultive
Cultive, amado, gratidão, simplicidade, integridade, pureza, humildade no teu coração. E certamente todas as trevas da vida serão dissipadas da tua vida. Veja o que versículo 26 a 29 deste cântico de louvor, ele diz exatamente isso. Para com o benigno te mostras benigno, com o íntegro te mostras íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os altivos. Tu, Senhor, és minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Às vezes, amada pessoa, a própria pessoa perdura o seu sofrimento, a própria pessoa prolonga o seu cativeiro e a sua derrota por um coração orgulhoso, um coração ingrato, um coração desobediente, um coração altivo, um coração que não reconhece as obras de Deus. Foi por isso que o povo de Israel andou em círculos 40 anos no deserto. Era para passar aquilo ali em um mês. Um mês já tinha saído ali da península do Sinai. Ficou 40 anos andando aquele pequeno percurso. Talvez uma distância daqui a Belo Horizonte, alguma coisa de pouco mais de 400 quilômetros. Ficou lá 40 anos andando. Por quê? Era um povo ingrato. Eu tenho saudade da cebola, do alho e do pepino lá do Egito. Lá no Egito a gente tinha isso e aquilo. Não tinha liberdade. Era um povo escravo. Então, amado, é hora de ter humildade e gratidão. Segundo, a gratidão deve andar lado a lado com a vida de oração. Davi se refere neste cântico inúmeras vezes em que ele consultou o Senhor e recebeu de Deus uma palavra divina, uma palavra confiável, uma palavra que levou à vitória e à proteção. Ou seja, amada ovelhinha, se eu tenho capacidade de reconhecer a obra de Deus, ser grato a Deus por tudo que Ele é, em todos os momentos da vida, inclusive nos momentos difíceis, eu terei uma vida de oração. Eu terei uma vida de oração. Versículo 30 e 31. Pois contigo, olha o que ele está orando, isso aqui é uma oração. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é o escudo para todos os que nele se refugiam. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, amado, que o tempo já me pressiona, a gratidão deve ser expressa em louvor, em exaltação, em oração, amado. Assim como no cântico de Ana, assim como Ana orou e louvou a Deus, aqui Davi também, de forma paralela, os textos são paralelos, há uma intertextualidade de Samuel, aqui em Ana e Davi, que louvam a Deus pela capacidade do Senhor de derrubar os orgulhosos e de exaltar os seus seguidores humildes. Olha, ovelhinha amada, vale a pena ser humilde e ser grato a Deus. O Senhor exalta, o Senhor honra. Faça isso de coração. Versículo 32 diz assim: pois quem é Deus senão o Senhor? É o corinho que nós cantamos na igreja. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Veja quantos feitos maravilhosos, amado. Também me deste o escudo do teu salvamento, e a tua clemência me engrandeceu. E o versículo 37, alongaste sobre os meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Olha, amado, você que achou que já estava chegando no fim
da tua jornada. Eu quero declarar, amado, que o Senhor alongou a jornada diante dos teus passos. É o que diz o versículo 37, e os teus pés não irão vacilar, que em nome de Jesus você vai permanecer fiel, vai permanecer ativo diante do Senhor, vai permanecer como um rei Davi, um servo segundo o seu coração, bom e fiel, tendo a manutenção de um coração humilde, de um coração grato, de um coração que reconhece a obra do Senhor. E meu amado, minha amada, eu declaro, você verá mais felicidade nos seus dias, você verá mais gratidão, mais alegria, as cores vão brilhar no teu dia, o sol vai ser até mais amarelo e o céu será até mais azul, porque você vai aprender a viver com o espírito de contentamento, de alegria, de bênçãos, porque tu já és um abençoado em Cristo Jesus. Então, cantemos ao Senhor, louvemos ao Senhor por todas as suas maravilhas para conosco, pois o Senhor é bom, é misericordioso e Ele é fiel, o nosso rochedo de livramento, o nosso escudo de salvação. Assim seja, assim diz o Senhor. E agora, no momento da oração da fé, nós temos aí 25 minutos. Eu quero, antes da oração propriamente dito, agradecer a Deus, louvar ao Senhor, exaltar o nosso Deus pelos testemunhos. Temos 4 testemunhos aqui. Primeiro, o abençoado Eliezer Tunala, ele recebeu alta médica, já está em casa, para a glória do Senhor. Estava internado, a situação complicada, já está bem, está em casa, tratando em casa, continuando o tratamento, mas absolutamente fora de risco de qualquer coisa, está em casa, louvado seja o Senhor. A nossa irmã Georgina Andrade, abençoada, nossa amada ovelhinha de coração, também recebeu alta médica, também estava internada, tratando diversas coisas, orando a Deus lá dentro daquele hospital. Senhor, eu gostaria tanto de sair desse hospital para poder aproveitar os meus dias, andar com meu marido, fazer aquela caminhada, agradecer a Deus. E o Senhor concedeu a sua oração. Ela está em casa, louvado seja o Senhor. A Jennifer também estava em estado crítico, entubada, problemática a saúde. Graças a Deus, neste último sábado, foi extubada, está melhorando e está em recuperação. Graças a Deus por este milagre em Cristo Jesus, louvado seja o Senhor. Temos também aqui o Glauco Mas Silva, está em casa trabalhando normalmente. Estava lá com suspeita de bactéria de pombo, estava sentindo pontadas no dedo, uma complicação tremenda, já está em casa. Na verdade no pulmão era outra questão lá, fungos e tudo mais, mas já está regredindo isso aí, já está muito bem, trabalhando normalmente. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. E olha, temos aqui um pedido de oração da Maria Amélia, que também é um testemunho, o 5º testemunho na verdade. Dona Maria Amélia Pinto da Silva, ela teve uma parada cardíaca de 20 minutos, a sua pupila estava diminuída e não estava respondendo a estímulo nenhum. Mas graças a Deus, o Senhor operou milagrosamente e ela já abriu os olhos. Louvado seja Deus. A família mandou lá uma mensagem agradecendo as orações. Ela já abriu os olhos, está reagindo. Havia suspeita de morte cerebral e tudo mais. Graças a Deus, o Senhor está cuidando desta vida e vamos continuar orando pela Maria Amélia Silva para que esteja plenamente recuperada, 100%, e também o Carlos Paraíso, que está em recuperação pós-cirúrgica, retirando os pontos aos poucos para não inflamar. Vamos orar também, e todos os outros irmãos da lista, que são muitos nomes, mas esses últimos nomes entraram nesta semana, por isso eu estou fazendo referência. Pai amado,
Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e bondoso, estamos aqui agora em oração, Pai. Eu aqui na igreja, no templo, na General Roca 340, junto com o abençoado Eliardo, que está fazendo a transmissão da live. E as tuas ovelhas, Pai, estão agora nos seus lares, em diversos bairros, espalhados pelo Rio de Janeiro e Niterói. Nós queremos orar por estas vidas nesta hora, Pai, em concordância. Queremos ligar no céu, ligar na terra o que terá sido ligado nos céus. Queremos estar vivendo debaixo do comando de Deus, debaixo do comando do nosso Senhor Deus, que todas as coisas conduz soberanamente, que todas as coisas faz segundo o conselho da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos então, ó Pai, aprender mais e mais a confiar em Ti, Senhor. Queremos aprender a depositar em Ti plena confiança, para que vivamos, Pai, uma vida de paz. Porque lá o registro de Hebreus diz que lá na provocação do deserto, o povo não entrou no repouso de Deus, porque não misturou a tua palavra com a fé. Eles não souberam misturar esses ingredientes. Eles ouviam a palavra, mas não conseguiam manifestar a fé, a confiança. E isso também nos prova, Pai, que milagres externos não produzem conversão interna. Porque aqueles homens foram testemunha dos grandes milagres da história. Eles viram coluna de fogo, coluna de fumaça, eles viram o mar vermelho se abrir, eles viram o Jordão parar, eles viram milagres tremendos ocorrerem, codornizes serem enviados. Eles viram Deus enviar 10 pragas sobre o Egito. 10 pragas. Deus, através de cada uma daquelas pragas, derrotava um Deus, de letra minúscula, um falso Deus do Egito. E assim Deus concedeu grandes vitórias. E diz que não havia nenhum só inválido entre o povo. Saiu do Egito com prata e ouro e saúde. E mesmo assim, ó Pai, aquele povo tinha dificuldades em confiar, tinha dificuldades em acreditar. Por isso Jesus disse: bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Aqueles que não viram esses milagres externos, mas internamente, pela ação do Espírito Santo de Deus, acreditaram, são bem-aventurados. Senhor, e é esse o foco que nós queremos pedir nesta noite, ó Pai. Que os nossos corações estejam alinhados à Tua vontade, ó Pai. Porque muitas pessoas, por sentimentos carnais, que põem os sentimentos carnais à frente da vida da fé, à frente do poder da fé que transforma, muitos desconfiam de tudo e de todos. Muitos estão sempre desconfiam do caráter do próximo, desconfiam se o outro é olho grande ou não, desconfiam se o outro estão de olho no dinheiro, ou então tem algum interesse por trás, ou tem alguma coisa tem aí, algum mato algum cachorro nesse mato, alguma coisa. Vivem sempre nessa desconfiança. Ou porque foram traídos na vida, não conseguem mais amar, não conseguem mais abrir o coração para um novo amor, para um novo relacionamento, sempre desconfiam. Ou às vezes no casamento perdoaram, mas sempre, em todas as oportunidades que têm, jogam na cara do cônjuge: ah, porque lá em 1850 você fez aquilo. Ah, porque há 30 anos atrás você fez não sei o que lá. E assim o coração está sempre duro. O coração está sempre desconfiando de alguma coisa.
O coração nunca está satisfeito, por mais provas que se dê da integridade, da fidelidade, do amor, do carinho, da verdade, de uma vida espiritual. Por mais provas que se dê, a pessoa nunca está satisfeita. Foi isso que aconteceu com o povo no deserto. Nunca estava satisfeito. Deus abriu o mar, Deus curou leprosos, Deus abriu portas, Deus lançou milagres, fez tudo, e aquele povo estava sempre insatisfeito, sempre desconfiado, sempre ingrato, ao ponto que fizeram para si um bezerro de ouro. E quantos bezerros de ouro também fazemos nós, Pai? Às vezes o nosso bezerro de ouro tem outros nomes. Nosso bezerro de ouro é uma idolatria. O nosso bezerro de ouro é a nossa pretensa capacidade, o nosso orgulho, que nós somos os melhores. Eu sou melhor do que não sei quem, eu sou fera neném, eu sou o último gole da Coca-Cola, eu sou o rei da cocada preta. Não é nada. Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós nada podemos. Nós precisamos, ó Deus, nesta hora então, rogar, pedir, buscar, bater, para que os nossos corações, o nosso interior, ó Pai, esteja alinhado com a Tua vontade. Paulo disse isso, que nós não nos afastássemos, nós jamais nos afastássemos da pureza e da simplicidade devidas a Cristo. Paulo disse: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que não vos conformeis com o presente século. Como é que é o presente século? O presente século quebra todos os paradigmas cristãos. O presente século nega todos os referenciais judaico-cristãos bíblicos. O presente século levanta a bandeira de todas as ideologias que afrontam Deus e os princípios bíblicos. O presente século é um presente século de ostentação. As pessoas vivem um mundo de ostentação e ao mesmo tempo um mundo medíocre, um mundo pobre, tanto entretenimento e pouca amizade e pouco preenchimento da vida, vidas vazias, vidas rotas, vidas com ausência de Deus. Senhor, misericórdia, Pai, misericórdia desta nação, misericórdia deste povo, misericórdia do Brasil, do mundo, ó Pai, que tem caminhado a largos passos para a porta larga que leva para a perdição. Senhor, que haja um grande resgate de ovelhas, um grande resgate de vidas, que haja um grande avivamento, salvação nesse país. Que nós vejamos, ó Pai, a Tua obra, a Tua igreja, proclamar o Evangelho puro, proclamar um Evangelho bíblico, proclamar as boas novas, e que a palavra que nós venhamos a pregar saia dos nossos lábios com poder e glória, e que atinja o objetivo para o qual está sendo enviada, atinja os corações, Senhor, transformando vidas, transformando caráter, transformando pensamentos, transformando linguajar, transformando a vida relacional, social e espiritual, para que nós tenhamos uma igreja forte, assim como Tu tornaste Davi e o reino de Israel forte, hegemônico, amplo, vitorioso sobre os seus inimigos, Senhor. Que nós tenhamos nas igrejas, Pai, lideranças, Pai, voltadas para a palavra de Deus. Que nós tenhamos líderes segundo o coração de Deus. Esta foi uma profecia tanto de Isaías quanto de Jeremias. O primeiro disse que os nossos olhos veriam os mestres. Quando os nossos ouvidos ouvissem detrás de nós uma palavra dizendo: deixa o caminho, andai por ele, os nossos olhos também veriam os nossos mestres.
De igual forma, Senhor, Jeremias profetizou que tu darias pastores segundo o teu coração, que apacentariam o rebanho com conhecimento e inteligência. Senhor amado, é o que nós rogamos, Pai, que os teus servos, pastores, presbíteros, diáconos, ministros, pregadores, evangelistas, missionários, pastores, presidentes das igrejas, Pai, que sejam pessoas humildes, sejam pessoas submetidas a Deus, sejam pessoas que busquem o conhecimento bíblico, sejam pessoas, Pai, voltadas para a palavra de Deus, sejam pessoas voltadas absolutamente ao rebanho, ao pastoreio, à vida pastoral, Senhor, para que nós tenhamos uma igreja saudável, para que nós tenhamos um altar saudável, para que nós tenhamos, Pai, uma igreja bem alimentada e pastoreada. Senhor, nós oramos por isso, e oramos para que as tuas ovelhas, a igreja, seja uma igreja humilde, que ame, valorize os seus pastores, uma igreja que seja obediente à palavra de Deus, porque quando ela é pregada, quando a palavra de Deus é pregada, não é a opinião do pastor. Quando a palavra de Deus é pregada, não é o achismo do pastor, é a palavra de Deus. Ela precisa ser obedecida, ela precisa ser crida, ela precisa ser vivida. Então, ó Pai, se por um lado nós precisamos de ter pastores, mestres, que pastoreiem a igreja de Jesus com integridade, com seriedade, com verdade, com a palavra de Deus sobretudo, por outro lado é preciso que hajam ovelhas obedientes, ovelhas fiéis, ovelhas que amem a tua obra, Senhor, e sejam fiéis à tua casa, para que nós estejamos unidos no mesmo propósito, fechando brechas. Isso é viver a fé, isso é viver uma vida que confia na palavra, que confia na forma de Deus agir, porque é isso que a palavra nos apresenta como modelo de igreja de Jesus. Então, Senhor amado, Deus bendito, esta é a nossa oração, Senhor, porque nós queremos ver o teu reino avançar, queremos ver o teu reino crescer. Pai, oramos sim, Pai, pelo crescimento da igreja, porque a igreja enquanto comunidade crescendo, tornando-se pujante, tornando-se forte, ativa, com influência, Senhor, grande e capacidade financeira para agir, Pai, porque nesse mundo as coisas são compradas e vendidas pelo dinheiro. A igreja também terá mais e mais capacidade de abençoar os órfãos, as viúvas, os pobres, de fazer trabalhos sociais, de levar o pão ao que tem fome, de levar remédio ao que está doente. São cestas básicas, são roupas, são cobertores de frio e tantas outras coisas mais que a igreja ajuda, Senhor, as pessoas. E na grande parte das vezes as pessoas nem sabem que a igreja está ajudando A, B ou C. As pessoas nem sabem, mas a igreja está lá investindo. As pessoas não sabem a responsabilidade do gabinete pastoral. Quanta roupa suja muitas das vezes é lavado dentro de um gabinete. As pessoas não sabem quantas vezes o telefone do pastor toca de pessoas cheias de problemas, pessoas cheias de coisas na vida, cheias de problemas cabeludos, e é para o pastor que elas ligam, é o telefone do pastor que toca. O pastor faz trabalho de psicólogo, de conselheiro, de advogado, de juiz, o pastor faz trabalho de conciliador, o pastor faz trabalhos diversas, ocupa diversos papéis, às vezes o papel de pai, de mãe, que a pessoa não tem dentro de casa. Senhor, isso precisa ser valorizado,
precisa ser reconhecido, isso precisa ser tomado como a causa da igreja, e a igreja precisa amar e proteger os seus pastores. As ovelhas precisam ser protetoras de seus pastores, Pai, porque o ministério pastoral é muito atacado. Então, Pai, isso tudo, meu Deus, isso tudo reflete um coração unido, corações unidos, corações convertidos, corações que amam a palavra e vivem os princípios da palavra. Pessoas que estão diante de Deus, como Davi no cântico, em espírito e em verdade. Porque não adianta eu orar pela vida e depois aprovar o aborto. Não adianta eu orar para que pessoas sejam livres das drogas e depois aprovar a liberação e a legalização das drogas. Não adianta. Não adianta. Então nós temos de ter coerência entre o que nós oramos, entre o que nós fazemos, entre o que nós cremos, confessamos, está no nosso coração, e entre o que está na palavra de Deus, que a palavra de Deus é um espelho para a nossa vida, é ela quem diz o que é e o que não é. Então, Senhor amado e bendito, esta é a nossa oração, ó Pai. Queremos apresentar tudo isso diante do Senhor e reconhecer absolutamente, ó Pai, que o Senhor é a rocha de todas as coisas. O Senhor é a rocha da igreja. O Senhor é a rocha do ministério pastoral. Senhor, se Tu não fosses a rocha, nada disso permaneceria de pé, não subsistiria. Tu és a rocha, Tu és o refúgio, Tu és o esconderijo, Tu és o libertador, Tu és aquele que nos dá capacidade, sabedoria, entendimento. Assim, Paizinho amado, Te louvamos, Te rendemos louvores, honras e glórias nesta noite maravilhosa de sexta-feira. Agradecemos a Deus pelos testemunhos tão maravilhosos desta noite, ó Pai, pela vida do Eliezer, que já recebeu alta, está em casa, da Georgina, que recebeu alta, está em casa, da Jennifer, que já foi extubada, está em plena recuperação, do Glauco Silva, que já está em casa, está trabalhando normalmente, pela Maria Amélia, que estava, Pai, praticamente desenganada, está lá, já abriu os olhinhos, graças a Deus, e declaramos que continuará se recuperando, em nome de Jesus. Também o Carlos Paraíso irá se recuperar plenamente, e todas as outras ovelhinhas, Pai, da nossa lista, estão aqui diante do Senhor, pessoas que precisam de libertação de drogas, de portas de emprego, vitórias em causa da justiça, curas de câncer, curas de outras doenças, pessoas que precisam de vaga para operação, precisam de condições financeiras, portas abertas. Senhor, oramos pelo nosso ministério também, ó Pai. Vamos começar obras lá em Itaipu, o processo já está em andamento, para o louvor e a glória do Senhor. Declaramos chuva de bênçãos, provisão, Senhor, para esta grande obra que será realizada em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela igreja de forma geral. A igreja sim precisa de ter condições financeiras para avançar, para ter paz financeira, para que o ministério de liderança da igreja possa dedicar-se 100% a todas as questões pastorais e ter o lado financeiro da igreja absolutamente em paz. Senhor, abra portas para o Teu povo, abra portas para a Tua igreja, para que haja abundância e sobra na Tua casa, em nome de Jesus. Nós oramos por todas essas áreas, colocamos tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Pois bem, amada igreja de Cristo, ovelhinhas preciosas, são 8 horas e 30 minutos. Completamos 1 hora de live agora, e eu quero me despedir de você em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer pela tua vida, pela tua presença, pela tua participação na live.
Quero agradecer pelo teu compromisso conosco, com a obra de Deus, com o nosso ministério, com o chamado que Deus nos deu para pregar a palavra do Senhor, para evangelizar e alimentar as ovelhas de Deus. Quero agradecer pela tua vida, pela tua família. Estamos nesta jornada, nesta peregrinação, caminhando lado a lado e trabalhando pela obra do Senhor. Quero agradecer também, nesta semana, seu amado pastor completou 40 anos de vida. Oh, glória a Deus! Saí do INTA, entrei para o ENTA. Agora até lá os 90, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Louvado seja o Senhor. Então, com saúde, graças a Deus, essa semana fiz lá o check-up dos 40 anos de idade. Todos os indicadores estão muito bons, para a glória de Deus. Agradecer a Deus também, eliminei 5,8 kg nesse último mês e meio, nesses últimos 2 meses, quase 6 quilos. Estou em processo aí de reeducação alimentar, regime, emagrecimento. Quero agradecer a Deus por isso tudo. Então são 40 anos de vida, 40 anos com a bênção de Deus, prosperidade da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o louvor e a glória do nosso Deus. Muito obrigado por todo o carinho a mim dedicado, pelas orações, pelas mensagens, pelas ligações. Foram mensagens de áudio, mensagens escritas, ligações, mensagens no Facebook, no WhatsApp, enfim, de todas as maneiras. Muito obrigado por todo o carinho. Eu amo a cada um de vocês e oro por cada um de vocês para que estejam todos bem, em perfeita vitória, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? No domingo, espero por você aqui na rua General Roca 340, Galeria. Temos aqui um salão de 200 metros quadrados, a sala 7, esperando você para o culto racional e presencial. Estaremos também pelas mídias sociais. Em nome de Jesus, você está longe de nós, participe pelas mídias sociais e em breve, muito breve, estaremos também na rua Francisco Cruz Nunes, lá em Itaipu, 10.031, se não me falha a memória, lá em Itaipu, servindo ao Senhor, adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, região oceânica de Niterói, um tempo próprio que o Senhor nos deu, um grande milagre que o Senhor operou, um divisor de águas em nosso ministério, para o louvor e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em breve, em nome do Senhor, amém? Vá lá no nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão, veja lá as informações do nosso ministério. Não deixe de lançar lá a tua semente, por favor, faça isso. Temos aí uma semana de grandes responsabilidades para honrar. Por favor, Deus vai honrar a tua vida grandemente em nome de Jesus. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e para todos sempre. Você tenha uma excelente noite de sono, você possa descansar aí, acordar amanhã reposta as suas energias, suas forças. Tenha o melhor sábado em nome de Jesus, um domingo espetacular, maravilhoso, servindo ao Senhor com alegria. E eu lembro a cada um dos senhores e das senhoras, amados irmãos de família espiritual, somos o que somos pela graça de Deus.